Fala pessoal, bem-vindos a mais um Desperta Podcast. Hoje eu tenho o privilégio de trazer uma pilota de carro de turismo, a Lê Menini. Ela também é mãe, enfim, entre outras muitas qualidades. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A história é longa, a gente fez uma prévia aqui e eu tenho dificuldade de começar com a tua história, porque você já passou por poucas e boas dificuldades e assim, partes altas da vida também, como, por exemplo, você foi campeã agora de uma Copa em 2023, né? Começa me contando a vida de pilota. Me fala como é que foi ganhar esse prêmio agora. Nossa, foi uma loucura, assim. Foram 1.000 milhas? 1.000 milhas. 1.600 quilômetros. O nome da corrida é 1.000 milhas. Agora a gente está chamando 1.000 milhas de Interlagos porque a prova está acontecendo meio que direto em Interlagos, né? Sim. Mas a prova, ela surgiu em 1956. Então é bem antigo, né? Muito tradicional no automobilismo. E ela já ocorreu em Brasília e em Curitiba, quando, né, tinha autódromo em Curitiba. E no Rio de Janeiro nunca, né? Nunca aconteceu. Eu não sei por quê, porque o Jacarapaguá era um baita autódromo que também poderia ter sediado essa corrida. Eu não sei se era bom, mas pelo menos era popular, né? Não, assim, eu particularmente gostava muito do traçado. Não que eu tenha corrido aqui, eu corri no virtual só, mas... Não, já valeu. A pista aqui era bem legal, assim. E são quantas voltas 1.000 milhas? Olha, 300 Tu é doido. lá vai cacetada. Acho que 360 e poucas voltas, 370 e poucas voltas. E a cada quantas voltas tu faz um pit stop, por exemplo? Bom, o carro que a gente estava, que era uma Ford Courier, numeral 111, que é o número do Rubinho Barrichello, que foi campeão da Stock Car ano passado. E debaixo de muita emoção, né? Eu quase chorei com ele. Então, foi muito emocionante. Muito bonito, mesmo, né? A final dele. O cara tá o quê? 60 anos? Não, né? Tá chegando lá. Tá com uns 50 e tantinhos ali. E os filhos agora estão correndo, né? Aham, Cara, exato. que emocionante, né? Não, é muito bacana ver, assim, essa evolução, né? E a gente tava nessa Ford Courier, e assim, Ford Courier é uma picapezinha. Sim. Então, a traseira dela era praticamente o tanque de gasolina ali do nosso carro. Ah, é mais do que o normal para poder suportar essas 300 e tantas voltas? Depende muito do carro, né? Então, assim, nas 1.000 milhas você tem carros de diferentes categorias correndo. Então, você tem carros de turismo, você tem GT3, você tem GT4, tem os protótipos. Então, você tem um mix, né, no grid bem interessante. Mas por exemplo, a categoria turismo compete com a categoria turismo. Claro, no teu caso era só a Ford Courier. A Ford Courier estava na Turismo Nacional 1A, que são divisões, né? Sim. E aí tinha protótipo, também tinha protótipo P1, protótipo P2 e assim vai. E a gente tinha uma autonomia muito legal, justamente por ter essa traseira grande ali da Courier. Não era um tanque de 60 litros, era um tanque de trocentos litros. Quase 100 litros, que era o limite do nosso... do regulamento da prova. Ah, né? Tá. Então, a gente tinha uma autonomia muito boa. Cada piloto estava conseguindo dar em torno ali de umas 60, 65 voltas. Que dá quantas? Mais de uma hora, né? Umas 2h30 cada stint, né? Cada piloto estava previsto ficar na pista por volta de 2h30. Então, entrava no carro e bora. 2h30 dando volta na pista. Ou seja, tu foi daqui até Cabo Frio sem trânsito, sem buraco, e com a tensão lá em cima, né? Não, mas tinha trânsito. Não era aquela coisa que tu assumiu a liderança e acabou, né? Tu ficou ali na disputa. Outra coisa que é muito bacana dessas provas, assim, tem muita gente que gosta e tem muita gente que odeia. É muito cansativo na minha cabecinha, né? É cansativo, mas é muito legal porque você tem que negociar muito com a prova. Você trabalha muito mais, acho que, a inteligência, a estratégia, a cabeça, do que a própria velocidade do carro. Tipo de poupar pneu, poupar o combustível. Exato. Mas você vai falando com a tua equipe ou você só na Fórmula 1? Não, a gente tinha rádio, a gente se comunicava também. E água também, eu imagino, né? Sim. Porque banheiro não pode ir, mas pelo menos água e rádio, né? E aí você vai trocando com a tua equipe de acelera, não acelera, força a curva ou não força. Isso, exatamente. Então, assim,
o pessoal fica lá no box, né? O chefe de equipe, os outros componentes da equipe. Contigo no radinho lá. Exato. E eles ficam vendo, né? Eles conseguem acompanhar o tempo de volta a volta. Sim. E vão falando, o ritmo tá bom, o ritmo tá muito forte, ou o ritmo tá muito lento, precisa acelerar um pouquinho mais. Essas coisas, a gente vai trocando informações. Não, legal demais no sentido de que é uma prova muito extensa, ela não é comum. E era uma competição só de mulheres, não, né? Não. Era misto. Inclusive, nós, nessa edição agora, essa é uma prova anual, né? Ela acontece tradicionalmente em janeiro. Nós éramos 4 mulheres. Quem ficou em segundo lugar era um homem? Sim, da minha categoria, sim. E terceiro lugar, homem? Equipe só composta por... Eu fui a única mulher da minha categoria que ganhou. Que legal. E a única mulher que ganhou, né? Então... Não, e quanto tempo durou essa prova gigantesca? 12 horas. 12 horas? Você ficou 12 horas dirigindo em alta velocidade? Não, eu fiquei umas 2 horas e pouco... Não, deu quase 3 horas. Tu alternou com outro piloto? Sim, sim. A nossa equipe era composta de 5 pilotos. Eu e mais 4. Então... Que impossível tu dirigir, né, sei lá, em alta velocidade 12 horas e manter a atenção 12 horas dentro do carro. Não dá. Você desgasta, você perde o foco. Inclusive, para mim foi desafiador, mas eu me propus esse desafio, que era pilotar justamente no stint noturno. Porque assim, a prova começou meia-noite. Meia-noite foi a largada. Então, a gente entrou madrugada, foi pilotando até meio-dia de domingo. Meu Deus do céu, essa ideia dos caras. Mas é muito legal pilotar à noite. Assim, agora eu descobri que eu gosto de pilotar à noite, além de gostar de provas longas, né? Eu já tinha tido experiência em Interlagos em 2 provas noturnas. Então, digamos assim, eu já estava ambientada com essa coisa de correr à noite. E... a proposta era essa mesmo, assim, que eu pegasse ali o alvorecer, né? Então, ia estar amanhecendo e eu entraria no carro lá pelas 5 da manhã. E é a primeira vez que tu faz essa prova? É a primeira vez. Você já pegou, fez a primeira vez e ganhou. É bom pro currículo, né? Tipo isso. Você ama pilotar, é pilota, descobriu isso na infância, você contou aqui mais cedo e vai contar agora pra gente. Mas você gosta de dirigir? Gosto de dirigir também. Tu nunca pegou um trânsitozinho aqui do Rio, né? Já peguei. Dirigindo, não. Dirigindo, nunca peguei. Nunca pegou a Avenida Brasil? Não pegou, então? Uma Avenida Brasil, não. assim... 7h30 da manhã, nunca pegou. Não. E é muito diferente mesmo, né? Tipo assim, uma coisa é você, sei lá, observar o traçado e outra coisa é você ver o comportamento do motorista, né? Completamente. Mas na pista alguma coisa te estressa? Tipo, você tá muito mais rápido e o cara não dá passagem ou não? Ou é prazer puro, assim? Não, estressa. Estressa. Sim. A gente passa umas raivas dentro da pista, assim. Porque eu sei que na Fórmula 1, se o cara tiver com uma velocidade maior do cara da frente, o cara da frente tem que sair. Quando tá tomando volta, né? Que a gente chama de retardatário. Que é o cara... Esse cara tem que abrir obrigatoriamente. Tem que abrir obrigatoriamente. E o que acontece, assim, por exemplo, nas 1000 milhas, como você é uma corrida multicategorias, você vai ter carros muito mais rápidos, carros intermediários e carros muito mais lentos. E aí, assim, como é que eu vou dizer? É um acordo de cavalheiros, né? Você tem que ter ciência da velocidade do seu carro. Se ele é mais rápido, se ele é mais lento. Sendo mais lento, é isso que eu falei, você tem que ter a noção, o bom senso de tipo, poxa, eu tô vendo que tem um carro muito mais rápido do que eu, vou colocar para o lado, vou dar espaço, vou tirar um pouquinho o pé para esse carro conseguir me passar com segurança. Porque não é uma prova que tá todo mundo brigando contra todo mundo. Até tá, porque tem a classificação geral. Mas assim... É por tempo, né? É por tempo, justamente. E nada garante que, por exemplo, o protótipo Sigma, que é super veloz, que ele vá conseguir chegar no final da prova. Ele pode ser muito rápido, mas ele pode quebrar. Entende? Sim. Então, são muitas coisas para acontecer. Então, não adianta nada você querer também forçar o carro para caramba já nas primeiras horas de prova. Você compromete o equipamento, entendeu? E a equipe, todo mundo tá lá pagando porque quer pilotar. Não é só pisar no acelerador e sair passando todo mundo, né? É todo um jogo mental ali. E é legal essa dinâmica com a equipe, né? E agora, uma mulher pilotando, isso não é comum no Brasil, né? Ou isso não é comum no mundo inteiro?
Não é comum no mundo, mas eu acho que o Brasil, pelo fato de ter uma certa veia automobilística, por causa do Ayrton Senna, por causa do Piquet, por causa do Fittipaldi, a gente acaba tendo mais pilotos. Assim, o automobilismo aqui, ele é visto com bons olhos, né? Que legal. Diferente, por exemplo, do Chile. O Chile não é um país que tem uma expressividade no automobilismo. A Argentina, sim. O Uruguai também já não tem tanto, entendeu? Então, só que se a gente comparar Brasil, que tem essa tradição no automobilismo por conta desses grandes nomes, né? E comparar com Europa, por exemplo, cara, a quantidade de mulheres, a gente está muito atrás. Muito. Que triste, né? Eu achei que veio uma notícia boa aí, que a gente estava desenvolvido, né? E ainda não. E aí você estava me contando que a parte mais legal, que eu achei a parte mais legal, é como é que você descobre que era apaixonada por automobilismo. Porque uma coisa é você gostar de automobilismo. Tem gente que gosta de assistir Fórmula 1, sei lá, por causa do Rubinho, por causa do Senna e tal. Outra coisa é você gostar de pilotar. Eu quero saber como é que você descobriu essa paixão. Aí você estava falando do seu carrinho lá, que aperta em cima. Mas como é que você descobriu a paixão por pilotar? Um dia você chegou pro seu pai e falou, eu quero dirigir um kart. Como é que foi esse processo? Então, como é que você descobriu que você gostava e como é que foi a tua primeira experiência e falou assim, quero fazer isso? Olha, eu não consigo dizer quando exatamente eu descobri que eu gostava. Mas é aquilo que eu te falei, eu tinha um carrinho de brinquedo, não sei nem por quem que foi dado, acho que foi pela minha avó. Eu tinha esse carrinho de brinquedo e eu gostava de ficar brincando com ele. Eu pegava, ficava batendo nas coisas com o carrinho e tal, exato. E brincava de fazer baliza com o carrinho, era uma coisa assim... havia um amor mesmo com aquele carrinho. E o meu pai sempre acompanhando corridas de Fórmula 1. O meu pai mesmo, quando ele era novo, ele tinha, sei lá, 18, 19 anos mais ou menos, ele construiu um kart. Só uma veia familiar aí, então. Exato. Ele e mais 2 amigos se juntaram e criaram essa missão para eles ali, vamos construir um kart. Só que assim, a gente não tinha... a minha família não é uma família rica, não é uma família de posses, nem nada. E é caro, né? Sim. Então eles foram catando peças, assim, eles pegavam peças de moto e foram montando o motor, foram montando a parte ali dos eixos, pneu, foram arranjando as coisas. E não tinha Google naquela época, né? Foi uma coisa meio das Barças, né? Pegou uma Barça e combinou com uma revistinha e tinha isso, no passado tinha isso. A geração de nossos pais tinha esse comportamento de construção, né? Sim. Acho que agora, com o avanço da tecnologia, a gente ficou mais refém da praticidade, né? Da autonomia, enfim. Exato. É uma nova revolução industrial, digamos assim, né? Sem dúvida. E aí ele conseguiu terminar esse carrinho? Terminou. E correu? Sim, eles ficavam andando na rua deles, na rua que eles moravam, que era estradinha assim de chão batido. Eles ficavam dando volta de kart lá. Não, e detalhe, esse kart ele tinha 2 bancos. Tinha o banco do motorista. E tinha um carona. O maluco era o carona. Tinha o passageiro ali, não tinha cinto, não tinha nada, né? Outros tempos. E, inclusive, meu pai tem foto, tem registro. Da minha avó sentada. Meu Deus, ela comprou esse, não era um amigo, ela que comprou esse barulho, né? Sim, e ela felizona, assim, na foto, sentada lá, assim, com um sorrisão, foi a coisa mais linda, Meu sabe? primeiro carro, assim. Tipo isso. Então, meu pai curtia muito, ele assistia corrida, daí eu acabava assistindo com ele, e um belo dia, um final de semana, ele falou, assim, pra gente em casa, falou assim, bora, vamos pro kart indoor. Aí eu, caraca, o que é isso, né? E fomos. E quantos anos você tinha? Tinha 11 anos. Tá. E eu entrei com medo, mas fui mesmo assim, né? Eu queria experimentar aquilo lá. Você e tuas 2 irmãs, que tem 2 irmãs gêmeas. Tenho. Você é a mais novinha. E elas foram também? Foram. Foi todo mundo. Minha mãe, meu pai e as minhas irmãs. Os 5 malucaços. Teu pai fez uma aposta ali, não era uma coisa desapercebida, né? Ele gostava... Ele queria uma pupila, né? Pro hobby dele. Eu acho que era isso. Ele queria uma justificativa pra correr de kart, entendeu? Deu certíssimo, né? Deu muito certo. E a gente foi correr e foi muito gostoso, assim. Mesmo com muito medo. Eu até sofri uma batida na primeira vez que eu fui. Mas aquilo não me desencorajou, né? Lógico, você fica meio assim, porque você é uma criança, né? 11 anos. Mas
eu falei assim, olha, gostei dessa brincadeira. E não só eu, minhas irmãs também curtiram muito. Mas minha foi assim, um mãe. amor a primeira pilotagem ou não? Foi só uma coisa divertida que você quis repetir? Foi uma coisa divertida que a gente quis Tá. repetir. Todo mundo ficou muito, tipo, uau! Todo mundo achou muito legal, Sim. muito maneiro. E de fato é muito legal, né? Sim, É muito fora do que a gente já costuma fazer, né? exato. Aí as tuas irmãs também gostaram. Curtiram, mas acho que a intensidade pra mim foi maior. Hum. E eu não sei também, eu acho que entra aquela coisa também, é a filha mais nova, sabe? Tipo, meu pai, eu era mais dodói do meu pai, assim. Tá. E acredito eu que ele percebeu, assim, que eu tava bem empolgada com aquilo. As minhas irmãs gostavam, mas elas não faziam... Às vezes elas falavam assim, não, meio que não faziam muita questão de Já você ficou correr. vidrada, né? E eu queria. Toda vez que ele falava, vamos correr de kart, vamos! Eu desmarcava tudo que eu tinha pra ir correr de kart, assim, quando eu tava um pouquinho maior, né? E as minhas irmãs já eram assim, tipo, não, hoje não. Não tô afim. E... Viu quem ficou apaixonado e quem não ficou, né? Exatamente. E virou uma tradição, assim, de você, teu pai te levar no kart, assim, como é que isso desenvolveu? Como é que isso saiu sei lá, de um puro hobby de final de semana pra uma coisa, cara, eu quero fazer isso aqui como um hobby constante, assim, né? Foi mais ou menos nessa época aí. Eu acho que eu tava daí já com uns 12, 13 anos, mais ou menos. Que foi o momento daquela grande febre, né, do kart indoor aqui no Brasil, que surgiu muitos kartódromos e tal. Verdade. E a gente, em Curitiba, tinha vários. Não sei quantos que tinham, mas enfim. Não, aqui no Rio também foi uma febrezinha, né? No shopping aqui tinha no Norte Shopping tinha. Depois veio aqui pro Extra, né? Virou uma febre de fato. Então, e a gente o hobby da família era assim, sair e conhecer pista nova. A gente gostava de ir nos kartódromos que a gente não conhecia e tal. E aí, ali, quando eu tava com uns 12, 13 anos, que daí foi a fase que as minhas irmãs já estavam meio assim, não quero. E a minha mãe também, assim, meio que não fazia muita questão. Aí ia eu e meu pai. Meu pai me botava no carro, vamos pro kart, e a gente ia e tal... E surgiu um campeonatinho. Mas você já era boa ou só gostava? Porque você tem isso, né? Eu não era assim, tipo, nossa, revelação. Não era essa menina. Até porque, sei lá, eu ia treinar de kart uma vez por semana. E se você for ver os prodígios ali, os pilotos... Era todo dia, né? Todo dia. O Hamilton, pequenininho, ele sempre foi menorzinho, né? Sim. Ele, todo dia, ele vencia tudo que ele entrava, assim, né? Era um negócio prodígio, né? Mas, até hoje é um piloto excepcional, né? Mas tem todo um treino mesmo, tem uma constância, sabe? Tem uma preparação. Sim. Porque a gente vê que não é do nada que nasce um super atleta. Não é. Ele não sentou ali coincidentemente na Mercedes e fez, sei lá, 7 Exato. campeonatos lá, né? Não, é assim como o Ayrton Senna. Chovia, era a hora que ele tirava o kart da garagem e botava na pista para treinar. Então, o cara pilotava muito bem na chuva porque ele tinha o dom. Não era, né? Ele treinou muito. Então, a gente treina, se empenha, o resultado vem. Acho que a primeira lição da nossa conversa de hoje é que, cara, além de nada acontecer por acaso, né, igual a tua história lá do carrinho, eu acho que naquilo que você se identifica, se você não aperfeiçoar, você não vai ter bom resultado, não tem jeito, né? E hoje em dia o que a gente mais vê é uma promessa de um bom resultado sem treino, sem preparo, sem estrutura, né? Eu acho que a tua história daquela prévia que você me deu fala muito disso, né? A mulher que você se tornou hoje tem umas etapas da tua vida que fizeram você questionar uma evolução, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que também é aquela coisa, assim, a gente se propor ao desafio, a gente buscar aquele mais um na nossa vida, sabe? Encarar mesmo, né? Encarar e encarar a situação, mas encarar de uma maneira, assim, não pessimista, mas sim otimista. Claro, eu não vou dizer assim, nossa, porque a vida é um mar de rosas, é tudo lindo. Não. Sim. Mas quando você tem uma perspectiva de crescimento na tua vida, eu acho que quando você adota uma visão de crescimento, você começa a enxergar mesmo as adversidades como uma grande oportunidade de você aprender uma coisa nova. Boa. Né? E eu digo aprender, não é, por exemplo, agora eu vou aprender mecatrônica, programação. Tem isso também, mas é o aprender
como que eu posso ser melhor para o mundo. Sim, em cada Né? situação da vida, né? Exato. E tu acha que nessa de começar a ir pra kart direto, teu pai viu uma promessa ali, ou seja, alguém que podia desenvolver uma futura profissão, né, além do hobby, ou tu acha que foi uma coisa tua? Não, eu quero fazer isso aqui, me dá uma chance. Eu acho que foi um pouco dos dois, assim. Um bom encontro, né? Eu queria melhorar, eu queria aceitar esse desafio, eu estava me propondo ao desafio e o meu pai queria me ensinar. E o meu pai me ensinava muito. A gente chegava assim, por exemplo, a bateria estava marcada, vamos supor, 5 horas da tarde no domingo. A gente chegava no cartódromo às 3 da tarde e ficava observando outros pilotos que estavam correndo antes do meu momento de ir para a pista. Para aprender com eles. E aí o meu pai observava, como ele tinha mais experiência, ele observava, daí ele falava, fica olhando o kart número tal, que é o cara mais rápido, é o cara que está fazendo o traçado melhor. Observa como ele faz essa curva. Veja onde ele freia, veja não sei o quê. E o meu pai fazia eu olhar para o cara que estava fazendo certo. Uhum. E eu ficava olhando. E isso foi uma sacada, foi acho que a minha primeira lição no automobilismo, que daí a gente acaba levando para a vida. Muito das coisas que a gente aprende é por repetição e é por imitação. Legal. E aí, isso acho que acabou me ajudando lá no meu subconsciente, né? Me ajudou a pilotar melhor. Então, eu vinha melhorando. E eu acho que isso também, para o meu pai, era um feedback legal, assim. Não tô... É porque tem muita gente que gosta das coisas, mas de repente a pessoa não é boa. Né? Imagina, você cria um filho que é apaixonado por futebol, mas de repente ele não é bom. Como é que você vai... A gente trouxe alguém aqui que a gente usou esse exemplo, né? A pessoa não era boa, mas era apaixonada. E aí alguém chegou pra... foi a Priscila. Vou botar no cardzinho aqui, pedir pra quem não colocar o card, o podcast com a Priscila. A Priscila era nadadora, depois virou corredora, agora é triatleta. E ela fazia... Acho que era balé, ela fazia alguma outra coisa. Não, ela fazia corrida. Mas ela não era boa. Ou era bicicleta, já não lembro. Mas ela não era boa. Alguém chegou pra ela e falou assim, você não é boa nisso. Aí ela foi fazer natação e ficou boa. E aí ela foi pro lugar certo porque alguém chegou e acompanhou, né? No teu caso, você acabou encaixando certinho. E é muito bom. E quando você tem uma referência assim que te apoia, né? Te sustenta naquilo que você não sabe. É um mundo muito assim, tá no escuro ainda. E aí o encontro de alguém que aceita ser disciplinado, ama o que tá fazendo ali, que se propondo a fazer. E tu tem um pai ali para sustentar o teu sonho, né? Para te ajudar a tirar o teu pé do chão de alguma forma, mas te ensinar que, cara, disciplina, fazer aquilo que você ama, abraçar e tirar boas lições disso para a vida é o caminho correto a se fazer, né? Tipo assim, aquilo que era sonho virou um mecanismo, um hobby que virou uma profissão, né? Sim. Em algum momento você falou assim, cara, eu tô me profissionalizando nisso aí. Recentemente, sim. Que legal! Mas foi uma coisa que... Ali, claro, a gente estava super empolgado com a história do kart, estava sendo tudo muito bom para mim e para os meus pais ali, digo, para o meu pai, né, e tal. A gente estava vivendo um momento bom da família, e aí eu digo financeiro, né? Uhum. Mas aí aconteceu que meu pai, empresário, até hoje, ele tem uma fábrica de camisetas. Uhum. E uma pessoa, como eu já falei, super simples, assim, né? E ali, nessa fase ali que eu estava com uns 12 anos, mais ou menos, a gente sofreu um duro golpe financeiro. Uhum. E acabamos perdendo basicamente tudo que a gente tinha. Praticamente a única coisa que a gente não perdeu foi a casa que a gente morava. Caramba! Porque era a única coisa que não pode ser tirado, né? Se você tem uma dívida, tudo, o teu lar é o que te sobra, sim, né? E aí, claro, kart, todo o resto... Ficou pra lá, né? Tchau, esquece. E houve um empenho muito grande da família, né? Em juntar esses cacos aí e se reconstruir. Uhum. Reescrever a nossa história. Então, minhas irmãs, a gente foi trabalhar na confecção. Não que a gente ao invés de dividir a família, juntou, né? Exato. Não que a gente não trabalhasse antes, mas aí houve aquela urgência, né? Agora a gente precisa mesmo. Legal. E isso foi muito legal, assim. Eu acho que bem isso que você falou, uniu mais ainda a nossa família. E, enfim, aí a vida vai acontecendo. Vem faculdade, vem
estudos. E esse sonho ficou de lado, então? Ficou... Eventualmente eu ia correr de kart. Tava ali, né? A vontade sempre tava, mas é aquela coisa, você prioriza outras coisas da vida, né? Sim. E, vixe, fui viver, fui trabalhar, trabalhei como comissária de voo, então eu acabei indo morar fora do país, daí voltei. Daí, quando voltei, virei tradutora, que é o que eu faço hoje também. De? Inglês e português. Ah, tá. E aí, tive a minha filha... Que é a Sofia. Que é a Sofia. Que tem essa veia de pilotagem, será? Olha, eu botei ela pra andar de kart com 5 anos de idade. Ela tá com 9. Ela tá com 9. E aí, qual foi a experiência? Ela curtiu, ela achou legalzinho, ela foi super bem devagarzinho, mas eu achei muito legal isso, porque ela respeitou o limite dela, legal, sabe? Legal. E eu achei isso bem 10 mesmo da minha filha. O que torna, pra mim, a avaliação de uma pessoa inteligente, né? Porque eu com 10 anos testei kart e também capotei. Completamente. É verdade. Meu pai conta essa história melhor que eu, mas completamente imprudente, assim. Eu entrei, sei lá, capotei e foi parado nos pneus lá. Se não fosse os pneus, eu fiquei de cabeça pra baixo. Meu não Deus sei como é do que céu. eu não me arrebentei todo, assim, né? Mas ela, tu acha que ela tem essa veia? Ou é um prognóstico? Eu acho que ela tá iniciando mais ou menos como eu. Tipo, legal, curti, mas não é uma coisa que ela fica pedindo o tempo todo. Tá. De vez em quando ela fala, ai mãe, quero correr de kart. Só que ela tá numa fase do crescimento dela, ela tem 9 anos, mas ela é uma criança alta. Puxou a mãe, no caso. Sim. Agora ela tá atingindo 1,50 m. Com 9 anos de idade? 9 anos. Então, agora, com 1,50 m, ela já consegue andar no kart adulto. Mas com a altura que ela tá, ela não cabe mais no kart cadete, que é aquele infantil. Ela fica grande pro cadete e pequena pro adulto, entendeu? Ela tá num limbo ali. Então tem que esperar crescer mais um pouco. Crescer mais um pouquinho. E não é só o crescer. O kart adulto, ele exige mais do braço. Então, ela vai ter que fazer mais força no braço. E isso também é uma coisa que, como eu passei por isso, né? Tu treinava pra ficar mais forte nesse sentido? Treinava nada. Ia no que Porque dava uma corridinha lá. de kart dessa assim de shopping demora o quê? 30 minutos? Uma por bateria. Aí, uns 20, 25. E é cansativo, pô, eu lembro. Sai pingando de lá. Essa musculatura aqui, né? A gente sai até, você termina, você entrega o kart, teu braço tá assim, marombadaço, né? Nessa parte aqui, assim, que é o que você mais trabalha. Aqui e esse aqui é o bíceps. Bíceps, E bíceps. São os que você mais trabalha no kart. De repente ela segue os teus passos, né? Que seguiu os passos do teu pai e tal. De repente tá na hora de construir um kart com ela, imagina. Vamos ver. E aí você... Multitarefas nesse negócio, né? Mas aí tem um episódio que é mais difícil na tua vida, né? Você já tá na fase adulta, você fez a faculdade e tal, e aí você tem a Sofia num relacionamento conturbado, né? E a gente estava conversando sobre isso, que você vai encarar um casamento, uma maternidade... E tem um reflexo do seu passado, de um trauma que você teve. E como é que você encara isso? O esporte te ajudou a superar essa dificuldade que você teve? Isso te desanimou? Isso fez você uma pessoa melhor? Me dá esse cenário para quem está assistindo a gente poder entender essa questão de superação, essa etapa da tua vida. Olha, quando eu engravidei, eu sempre quis ser mãe, né? Eu queria ser mãe, era uma vontade que eu tinha... aflorou essa vontade quando a minha irmã engravidou. Quando a minha irmã veio com a notícia, tô grávida. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei alegre, assim, eu falei, meu Deus do céu, você tia. Eu tava em êxtase, assim, sabe? E aí, conforme foi passando a gravidez da minha irmã, nossa, aquilo quase que parecia que era comigo, assim, sabe? Eu tava tão feliz, era uma sensação, assim, incrível, né? De ter um bebê vindo pra família. Adoça a família, é uma coisa surreal. Demais. Então, eu tava com 19 anos. Aos 19 anos, aí eu tive a certeza absoluta que eu queria ser mãe, né? Que em algum momento da minha vida eu seria mãe. E eu tava num relacionamento que não era exatamente fácil, né? Foi um relacionamento, assim, que acho que houve insistência dos dois lados para tentar
dar certo, mas ao mesmo tempo a gente não tinha maturidade para lidar com aquilo. E coisas assim que, olhando em perspectiva hoje, né, olhando para o meu passado, eu acabei me propondo, me submetendo a certas coisas quando eu não precisava. E muito por causa desse trauma na infância, né? E até, infelizmente, é uma coisa que é mais comum do que a gente acha, que é sofrer um abuso, né? Você tá na mão de uma pessoa, enquanto criança, que você não tem o menor controle da situação, você não tem a menor noção do desfecho daquilo, você se sente completamente desamparado, completamente exposto e com medo, com vergonha, você não sabe o que fazer, você não sabe... É uma situação extremamente conflituosa. E eu fiz terapia por muitos anos, né? Eu só dei uma pausa na terapia por questão financeira mesmo, mas a terapia me ajudou a enxergar que eu tentava estabelecer controle sobre certos aspectos da minha vida, porque lá no passado eu vivi uma situação traumática onde eu não tive controle nenhum. E aí eu achava que né, aquela coisa da nossa mente, que trabalha de uma maneira incrível, né? Por eu ter passado por aquilo no passado, então eu iria conseguir controlar as situações do presente ou do futuro. E a gente sabe que não é assim. E todo trauma tem reflexo, né? Então, se uma pessoa que sofre um abuso com 8 ou 9 anos, ela carrega alguma coisa consigo que ela não sabe o que é, mas que, graças a Deus, tem profissionais nessa área da psicologia e da psiquiatria que ajudam a gente a compilar o que aconteceu, colocar em ordem nas gavetinhas. Exato. E se livrar daquilo, né? E estava falando mais cedo, e fica uma dica para quem está assistindo a gente, que eu acho que é muito importante, que uma das coisas mais importantes de quem sofreu essa violência, em primeiro lugar, é se abrir, seja com um profissional, de repente com os parentes, que numa condição de preparo, e nunca guardar e absorver isso para si. Eu acho que por 2 razões muito importantes. Pela primeira, para que a pessoa que fez isso não fique impune, né? Porque isso não é uma questão de conversar com essa pessoa, isso é uma questão de colocar essa pessoa atrás das grades. Correção, exatamente. Não só para que ela não faça com outras pessoas, né? Mas uma questão de urgência, para que a gente poupe a nossa sociedade de violência assim. E em segundo lugar, porque uma criança que passa por isso, ela fica subjugada por esse trauma para sempre. E o papai e a mamãe precisam saber disso, né? E eu acho que é importante, se você que está assistindo a gente, né, sofreu um abuso, né, como isso está sendo retratado aqui, e nunca contou para o seu pai, para sua mãe, nem para um psicólogo, acho que está no momento de você, né, tá aqui você que é uma testemunha disso, de você contar, de você abrir, para que essas etapas sejam cumpridas, né, para que você tire isso dentro de você, para que você tenha a certeza e a ciência que você não é culpado daquilo, você não tem culpa no que aconteceu, e para que essa pessoa seja punida. Não interessa se prescreveu ou se não prescreveu, que é a grande discussão de tudo, né? Mas para que essa pessoa seja afastada, né? Ou pelo menos seja imputada a essa pessoa essa violência. Nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal, que quando um abusador ele sai da cadeia e ele vai morar num bairro, a delegacia daquele lugar é avisada e aí as autoridades avisam a vizinhança de que naquela casa aquele cara mora ali. Para justamente que não haja, para que esse processo não escale. E aí é legal de você contar, cara, o que você tira de lição? Graças a Deus você contou para sua mãe, né? Graças a Deus que isso aconteceu, essa sua relação com a psicologia. O que você tira de lição para isso, né? Como é que você supera isso, né? Para que uma pessoa que está assistindo a gente fala, como é que eu supero esse trauma, né? Porque depois você virou mãe, agora você é uma mãe super vigilante porque superou um trauma, digamos assim, né? Que deixou marcas severas, né? Isso leva para a fase adulta. Como é que você se comporta assim? Olha, eu superei fazendo isso, o esporte me ajudou nisso e meu relacionamento com a minha filha é assim. Então, eu queria muito ser mãe de menina. Eu tinha, assim, esse desejo, né? De ser mãe de menina e tal. E quando eu soube que eu estava grávida de uma menina... Que eu acertei? Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar... né? Vieram esses aspectos, voltaram à minha mente, né? Durante a gravidez? Sim, no sentido da preocupação mesmo, né?
E o que eu, assim que a minha filha começou a interagir, entender mais de conversas e tudo que eu tinha com ela, eu fiz questão de ensinar que ela verbalizasse as coisas que ela não gostava, que ela... eu não gosto que fale assim comigo, eu não gosto que faça assim comigo. Legal. Eu não gosto... Eu falei assim, filha, fale que você não gosta. Boa. Fale. E sempre busque ajuda da sua mãe, do seu pai, sempre nos busque. Né? A gente vai estar aqui para te proteger ao máximo que a gente puder. E eu acho que é isso, assim, para todas as pessoas, né? E eu entendo muito que, por algumas vezes, a gente tem histórias dentro da nossa sociedade em que a violência contra a mulher ou o abuso sexual, a pedofilia, elas acabam vindo à tona muitos anos depois que já aconteceu. E aí tem gente que, infelizmente, fala assim, tá usando isso agora para se promover. Já ouvi também isso aí. Tá mentindo, tá inventando a história. Infelizmente, isso acontece. Mas é como você falou, Vitor, assim, a gente tem que buscar ajuda, sabe? Se você vai na igreja, procure a orientação do padre, do pastor, ou eu confio no meu psicólogo, procure a orientação do teu psicólogo. Eu confio na minha avó, procure a orientação da tua avó, sabe? Converse com alguém sobre isso e busque uma ajuda, porque isso só vai te fazer bem, isso só vai te libertar. E eu sou super adepta do estilo de vida saudável, assim. Eu acho que tudo que a gente faz para procurar o nosso bem-estar, estar bem fisicamente e mentalmente, vai se justificar com o tempo, entende? Sim. E eu prezo isso também com a minha filha. Então, essas questões da separação, eu me separei quando a minha filha tinha 9 meses. Para mim foi muito difícil também tomar essa decisão, porque eu pensava, caramba, 9 meses eu vou botar minha filha embaixo do braço e vai ser eu e ela no mundo. Como que eu vou fazer isso? Eu não tinha coragem. E meus pais, mais uma vez, foram fundamentais. Eles me acolheram a mim, a minha filha, dentro da casa deles. A gente viveu com eles por quase uns 4 anos, quando eu consegui me reestruturar financeiramente e aí morar sozinha com a minha filha. Que também foi uma nova fase de descoberta. Foi desafio, né? E deu conta, né? Tá aí uma boa mensagem para quem passa por isso agora, né? Você, mãe solteira, ou você vive um relacionamento, de repente, que é conturbado. Não vai te fazer bem. Cara, e não tem um outro lado, dá para dar conta, né? Sim. E eu acho que não é assim só o fazer bem enquanto eu, Alessandra, mulher. Mas se não me faz bem, eu sou mãe. Se eu não estou bem enquanto ser humano, invariavelmente o que eu vou trazer para o mundo também não vai ser bom. Sim. Então, como que eu vou ser uma boa mãe para minha filha se eu, enquanto pessoa, tô péssima, tô um caco? Sim. É meio que impossível isso. E a tua história passa por isso, né? Por baixos e baixos e baixos e altos, é claro, né? Porque depois disso você teve também um problema de saúde, né? Tive. E aí como é que você supera isso também? O que te ajudou a superar isso? Que caminho foi esse de saída para que você continuasse puxar alegre, voltasse para o esporte? Eu acho que a minha visão da vida sempre foi uma visão otimista, sempre foi uma visão positiva. Eu acho que eu sempre enxerguei a vida como uma linda, bela e grande oportunidade de evoluir, de aprender, de crescer. E hoje eu entendo que o maior legado que a gente pode deixar enquanto ser humano não é a fortuna, não é as posses, os terrenos, as casas, os carros, não. É a tua história. O ser humano, ele busca a imortalidade, né? O ser humano busca o se tornar imortal, o nunca ser esquecido. A melhor maneira que você tem de nunca ser esquecido
É pelas tuas atitudes. Sim. É pelo que você É o legado, traz. Né? Exato, é o teu legado. Sim. É o que você traz de bom para tua família, para os teus amigos. E no dia que você morrer, quem ficar vai falar de você pelas tuas atitudes, pela tua postura, pelo que você fez de bom. Sim. Entende? Então, é isso. É isso que a gente deixa. Tu acaba deixando um impacto no mundo apesar do que você passou, né? E é muito legal você estar aqui hoje para encorajar as pessoas que estão te assistindo, sabe? Principalmente as mulheres que... Poxa, uma pessoa que teve um problema desse na infância, né? Chamar de problema é até pequeno, né? Mas o impacto desse na infância. Mas continuou com um sorriso no rosto, assim, continuou otimista para o mundo, é porque de alguma forma... Eu acho que dentro de você optou por avançar, né? Ou optou por, de repente, ou se agarrar na paixão que você tinha e a importância do esporte aí. Eu acho que colabora demais, né? Você tentar manter um equilíbrio, né? Da tua saúde física, da tua saúde mental e da tua saúde espiritual, assim, mas procurar um esporte para que você, sabe, se agarre naquilo que de alguma forma te identificou. E assim, do meu lado, como cristão protestante, eu vejo que Deus, ele proporciona pra gente essas oportunidades, né? Da gente de encontrar uma compatibilidade no nosso jeito, né? Tem gente que encontra isso num animal, assim, num cachorrinho, sabe? Ou seja, alguém que passou por um problema sério na infância, mas tinha um cachorrinho e de repente aquilo de alguma forma deu uma alegria pra ela. Eu vejo muitos exemplos assim no esporte. Eu vejo muita gente que superou mundos e fundos no esporte. Tem aquele nosso lutador do UFC lá, não sei se é o Minotauro, que o cara foi atropelado por um caminhão. E mesmo assim o esporte ajudou ele a fazer esse processo de superação, assim, sabe? Eu acho que Deus dá pra gente ferramentas e mecanismos, né? Graças a Deus, Deus deu dons para que pessoas fossem psicólogos. A gente estava falando sobre isso aqui mais cedo. Mas aí tu tem um problema de saúde, né? Até a Bíblia fala, cara, tem muitos problemas que o homem pode passar, mas a saúde é um estágio duro demais para administrar. Você falou que você teve um câncer de mama, né? Isso. Você já era mãe? Já. E você teve que administrar uma filha, ou seja, você era meio mãe, meio pai naquele momento para ela, e um câncer de mama. Como é que você vence isso? Você dá esse mérito para o esporte, para a família? Como é que a gente desmistifica esse trajeto aí que você viveu e superou para quem está te assistindo? Olha, foi um momento assim bem catastrófico, né? Até hoje eu cuido muito com a minha maneira de me expressar com relação à doença, porque eu sei que é uma doença muito traumática. Muitas pessoas, infelizmente, acabam perdendo amigos, parentes para essa doença, né? E não é fácil, Sim. não é fácil. Eu mesma perdi minha avó para o câncer quando eu tinha 9 anos de idade. O meu pai perdeu o pai dele, ou seja, o marido da minha avó, quando meu pai tinha 3 anos de idade. É uma coisa que assombra, né, as pessoas de fato, né? Exato. E ainda existe um tabu muito grande, né? Essa aura, assim, muito pesada ao redor da doença. Mas, mais uma vez, eu não estou querendo minimizar o sofrimento de ninguém, porque eu mesma sofri com essa perda. Anos depois, minha mãe teve câncer. Em 2015, minha mãe teve um câncer de intestino. E foi assim, eu perdi meu chão quando eu soube do diagnóstico. Então, fiquei assim numa situação, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E a minha mãe foi tão corajosa, tão confiante, sabe? Legal. Ela encarou tudo e o tempo todo eu lembro muito bem. A minha mãe falava assim, já deu certo. Tá tudo certo. E ela falava com uma tranquilidade... Otimista ao máximo, né? Não, a tranquilidade que ela falava era assombrosa. Juro pra você. Era uma coisa assim, de ela falar com uma certeza plena. Foi pra cirurgia. A cirurgia correu muito bem. Era uma cirurgia complexa, né? A cirurgia correu muito bem. Ela saiu super bem. Então, eu acho que ter acompanhado a vitória da minha mãe... Te estimulou a encarar já isso foi Legal. Foi um alicerce ali, entendeu? Era um alicerce sendo construído e eu nem fazia ideia. E aí, em 2019, eu recebo a notícia. E eu estava com 34 anos. E o câncer, como o próprio mastologista me falou, ele falou assim, câncer é uma doença de velhos, não é uma doença de gente nova que nem você. Nossa. E eu... Então, ele pediu para que eu fizesse um painel genético para entender a origem disso, né? Apesar do histórico da minha mãe, da minha avó, ele queria entender melhor o que estava acontecendo. E esse painel foi crucial. E é uma coisa hereditária? Tem hereditariedade nisso? No meu caso, sim. Sim.
E eu só descobri porque eu fiz esse painel genético. Então, assim, se eu não tivesse feito, eu não teria tomado outras providências antecipadamente. Exato. Então vale uma dica pra galera, né? Se você tem esse histórico na tua família, com certeza, faz esse painel genético para que, poxa, a gente toma. Se você antecipa o problema, fica muito mais fácil de tratar, né? Sim. E é uma coisa assim que você vai num laboratório que oferece esse serviço, você pensa, mas vai custar uma fortuna. Claro, não vou dizer que é uma coisa barata. Na época eu paguei R$1.500, mas também não é assim, nossa. E deu para parcelar. Dá para reunir uns caquinhos e pagar, porque é muito importante isso. Com certeza. Eu tinha uma tradição de fazer o check-up anual. Já tem uns 4 anos que eu não faço. E eu fico me cobrando isso, a Bruna também fica me cobrando. E tem uma coisa que a gente deixa de lado, é a nossa saúde nesse sentido, né? Nossa saúde laboratorial. Eu acho que nem todo mundo tem um estilo de vida saudável, pelo menos não tenta persegui-lo, né? Acho que quando a gente está jovem ainda, a gente tem um comportamento muito arredio em relação ao futuro, né? A se prevenir. Eu, por exemplo, não consigo entender até hoje como as pessoas fumam. Eu também não. Eu não consigo aceitar esse fato. Também não consigo. Eu fui voluntário no INCA da Praça Cruz Vermelha aqui no Rio de Janeiro, e eu falo para você que 100% das pessoas que estavam lá em fase terminal com câncer de traqueia, faringe, laringe, língua, esôfago, pulmão, o cara se arrepende amargamente. E eu ouvi muito uma coisa que era assim, quando as pessoas falavam comigo, para de fumar, eu falava, não, o problema é meu, cara, e eu não consegui pagar essa conta, sabe? E aí eu faço, poxa, as pessoas estão ao meu redor, assim, eu sempre faço um apelo, assim, ao invés de eu me comportar naturalmente com quem fuma do meu lado, eu sempre faço um apelo, eu falo, cara, se de alguma forma eu consigo colaborar, sendo chato ou não, para que você pare de fumar, pare de fumar. Porque o que eu vi não é só traumático, é triste demais saber que o cara não tem como remediar aquilo lá, né? Porque geralmente você descobre, você aceita ser avaliado ali quando você tá muito mal de saúde já, sabe? E não tem coisa, assim, com todo respeito, assim, né, a quem fuma, não tem coisa mais estúpida do que isso. Não tem coisa mais estúpida. Se de alguma forma a gente pudesse, eu sei que a indústria, né, do cigarro ela é gigantesca e poderosa, mas se de alguma forma a gente pudesse proibir ou se dificultar, não só com sobretaxas, né, mas, cara, o consumo do tabaco no Brasil seria um grande avanço. Porque você não está falando só em destruir a tua vida, você está falando de gerar um caos para os teus filhos. Por exemplo, meu avô Euclides, ele fumava e gerava um impacto pior na minha avó, que era fumante passiva, do que nele. Ou seja, minha avó desenvolveu bronquite. Exato. E ele morreu, assim, de outra coisa. Mas criou um transtorno enorme. Então, assim, é uma violência, assim, sabe? Você causar dano ao outro pelo seu bel prazer, porque, na verdade, você não está desfrutando de um prazer, você está viciado, né? Então, puxa, o que eu encaro, assim, essa questão do câncer, né? Aqui como no tabagismo, né? Mas no seu caso, com câncer de mama decorrente de uma consequência hereditária, cara, se tem gente lutando pela vida, por que você está lutando pela morte? Não faz muito sentido, assim, sabe? Você sabe que essa foi uma das minhas revoltas ali, né? Quando eu recebi o diagnóstico. E foi mais ou menos a mesma revolta que a minha mãe teve quando ela também recebeu o diagnóstico. A minha mãe é uma pessoa hiper saudável. Na alimentação, né? Ela se alimenta sempre muito bem. Não é uma pessoa de fazer atividade física e tal. Mas, assim, tem uma genética boa envolvida no sentido de não ter problema cardíaco, não ter problema respiratório, se alimentar muito bem, não toma refrigerante, não toma bebida alcoólica, não fuma, não, sabe? Come verdinho, come legume, não come fritura, tudo aquilo. E ela teve justo um câncer no intestino. Se sentiu, assim, injustiçada. Nossa, muito. Ela ficou revoltada, assim, ela falou, como assim? E para mim, quando eu estava passando pelo câncer, assim, recebi o diagnóstico, tinha feito a cirurgia, e eu pensava nisso, eu falava assim, poxa vida. Não é justo, né? Eu também não fumo, não uso droga nenhuma, nunca usei, não sabe, me alimento bem, também não tomo refrigerante, né? Que é tá 1% da população, não fuma e não toma refrigerante é 1%. E aí eu assim, caraca, que injusto, né? Eu pensava. E uma das minhas irmãs, ela falou assim, Ali, Deus não dá pra gente um fardo maior do que a gente consegue carregar. Verdade. Ela falou, eu lembro muito bem do momento que ela me falou isso. A gente estava sentada na cama, assim. Ficou marcado, né? Isso, ela sentou ao meu lado, ela botou o braço assim ao meu redor e ela falou assim, eu tava chorando, ela segurou no meu ombro, me abraçou do outro lado, ela falou assim, mana, a gente vai passar por isso juntas,
Porque Deus não dá um fardo maior do que a gente consegue carregar. Não existe isso. E você Bonito vai, isso, né? e você vai passar, você vai superar. E você, eu acho que mais cedo você perguntou assim se eu me apeguei a alguma coisa, né? Durante o tratamento. Eu me apeguei muito a uma fé que eu acho que eu não sabia que existia até aquele momento, a uma força que eu não sabia que existia, que eu não consigo expressar em palavras, eu não consigo descrever. Porque foi uma coisa assim que literalmente tomou meu ser no sentido assim, eu coloquei um foco, eu coloquei um objetivo que era terminar o tratamento, estar curada do câncer, aquilo virou uma certeza na minha cabeça e os meus olhos não saíam daquele objetivo. Que legal. Era o tempo todo mirando lá, então era para lá que eu tinha que ir e era lá que eu ia chegar. Então essa força, essa determinação, claro, eu não vou dizer, todos os meus dias foram lindos. Não foram, né? Não, eu tive dia que eu entrava no banho e chorava porque eu achava que eu ia morrer. De pensar assim, não, e se o tratamento não der certo? Meu Deus, eu vou morrer, e a minha filha? E isso tudo passava na minha cabeça. Mas aí eu pegava aquele momento que eu estava triste, que eu estava vivendo essas dúvidas, essa angústia, essa coisa do, meu Deus, né? E eu deixava aquilo vir para lavar a alma mesmo, né? Então eu chorava, eu botava para fora. E é justo chorar, né? Eu acho que tem esse comportamento da gente, assim, eu sei se a mulher é assim, mas o homem é assim, né? Cara, chorar faz parte do processo também, de botar pra fora aquilo que tá te angustiando, né? Exato. Aí a pessoa se sente culpada de chorar, diz que pelo contrário, né? Não. Assim, se você não chorasse, talvez fosse um problema. Sim, e eu não escondia de ninguém. Assim, claro, eu também não ficava chorando na frente de todo mundo o tempo todo. Lutava, né, a favor daquilo, né? Mas na hora que eu queria chorar, eu chorava. Sim. Se eu tava falando no telefone com uma amiga minha e eu começava a chorar. Chorava, ligava pra amiga às vezes só pra chorar. E isso foi parte do meu processo de cura. Isso é muito legal também, né? Que tudo que você passou vai construindo musculatura em você, né? A princípio, o objetivo é que isso transforme você numa pessoa melhor. Aí tu imagina, depois de tudo que você passou, campeã das 1000 milhas em 2023. Né? Cara, é uma história muito bonita de contar, né? Assim, se você faz uma reflexão acerca da vida das pessoas que vêm aqui e conversam, no caso da Letícia, né? Que é sua amiga, delegada da Polícia Federal que veio aqui no episódio passado, se você não assistiu, clica lá e assiste, que vale muito a pena. Você vê que ela teve um problema na coluna, ela teve dificuldade pra caramba, estudar era um grande desafio, mas ela insistiu, foco no objetivo, custou caro, custou dias, meses, anos, mas quando ela atinge o objetivo, ela olha pra trás e fala assim, olha, tudo que eu passei fazia parte de um aprendizado. Se eu não tivesse passado por isso, eu não criaria uma musculatura, seja emocional, espiritual, enfim, ou física, para que eu chegasse aqui. E aí quando você fala assim, a Bíblia fala isso, né, que Deus não dá um fardo para uma pessoa que ela não seja capaz de carregar, é porque antes desse fardo chegar, de alguma forma, Deus capacitou essa pessoa para se preparar e passar por esse processo de desenvolvimento, sabe? E eu vejo que a habilidade da gente se relacionar com Deus não é da gente falar muito bem, não é da gente ter um talento muito bem desenvolvido, mas é a capacidade de olhar para aquela situação que a gente está vivendo e falar, cara, eu sou capaz de passar por isso. Porque eu acredito que Deus colocou isso no meu caminho para que eu possa superar. E aí tu imagina agora que quem vai assistir a gente, né, vai olhar para tua história e falar assim, cara, tá aí uma mulher, sabe, que superou muitas dificuldades, poxa, passou por um câncer, passou por muitas dificuldades duras, vai se identificar contigo e vai ouvir você dizendo que superou essas dificuldades e olha para trás e vê exatamente esse cenário. Então olha para quem tá no meio do caminho aí, tá vendo a Ale falar. Vale a pena você continuar com um olhar, né, no objetivo de passar por isso, para que você olhe para trás, olhe para tua história, que esse momento de dificuldade vai construir, né, construiu a Ale que você é agora, né? E a gente tem uma pegadinha aqui no podcast que é assim, cara, se você pudesse escolher alguém para sentar na tua cadeira, participar desse podcast num próximo episódio, cara, quem você escolheria? Meu Deus. É difícil essa pergunta, mas, cara, difícil. quem você gostaria? Que história você gostaria que fosse contada dessa cadeira? Cara, eu tenho uma história, é uma outra mulher. Ela hoje é excepcional no que faz e ela também é uma desbravadora
do campo de atuação dela, que ela é ortopedista. E a gente sabe que na ortopedia a maioria são homens, né, ainda. Então a gente já começa muito bem por aí. Já é um bom passo, né? Exato. Mas ela também tem uma história de infância, assim, que não é exatamente fácil, sabe? A gente pensa, é médico, vem de família rica e tal. Não foi bem assim. Não é o caso dela. Ela foi a tua ortopedista, você estava falando mais cedo, né? Foi. Ela ainda é minha ortopedista. Ela que cuida de mim quando eu tenho minhas crises no joelho ali. Apesar de você nunca ter tido um acidente no automobilismo, né? Não, nunca tive. Graças a Deus. Graças a Deus. E ela te acompanha nesse processo porque todo piloto precisa de um ortopedista por perto? É muito bom ter. Porque né? o desgaste é muito grande, né? Sim, e no carro, no meu caso, eu não tenho carro com borboleta. Borboleta, isso. É câmbio H, normal. Mas é aqui embaixo ou é aqui em cima? É mais embaixo. Igual um carro normal? Isso, igual um carro normal. Então você tem que ficar o tempo todo com o pé na embreagem, né? E a gente pensa, mas tranquilo isso. Só que, gente, o joelho reclama de ficar ali. Não, a gente sabe. Quem pega um trânsito sabe disso. Exato. Quem não tem um dá carro uma canseira, automático, nossa, pega um Celtinha na Brasil, você não suporta muito tempo. Outra coisa, o próprio braço mesmo, né? A gente entra no carro, tem o HANS, que é um protetor cervical, que a gente tem que usar, e você fica amarrado no cinto, literalmente amarrado mesmo, e aquilo fica fazendo uma força assim para baixo. Então machuca o ombro. A postura tem que ser diferente, né? Machuca o ombro, machuca o pescoço, o lombar, tudo isso você tem que estar sempre monitorando. Fora o impacto na coluna, por causa da vibração do carro. Tem várias coisinhas aí que a gente precisa cuidar. Faz o convite para ela, vê se a gente consegue trazer ela. Doutora Ana Carolina Pavelec, você está sendo requisitada aqui no Rio de Janeiro para participar do Desperta Podcast. Nós vamos cobrar você. Já sei qual é o seu Instagram, já descobriu. E tem uma outra coisa que a gente encerra sempre o podcast pedindo para o nosso convidado, cara, extrair do coração uma mensagem para quem te assistiu até aqui. Por quem ficou até aqui, de alguma forma, você identificou com a tua história, sabe? E nesse processo de vida, de superação que você passou assim, cara, que mensagem você tem? Uma mensagem de despertamento para quem está se assistindo aí. Essa mensagem eu acho que tem muito a ver com o nome do podcast. Uau. Tem muito a ver com o que você falou, assim, de identificação. E lembra que eu falei lá atrás que o meu pai me fazia observar o melhor piloto das outras baterias, que a gente aprende por imitação. Sim. Como que o ser humano aprende a falar? Por imitação. Por imitação. Verdade. Eu sou uma mulher, assim como qualquer outra. Eu tenho sangue correndo na veia, eu sou feita de carne e osso, eu tenho as minhas virtudes, os meus defeitos, aceito os meus defeitos. E hoje, o lugar, o espaço que eu ocupo, ele não serve só para mim. Ele serve para todas as mulheres ou todas as pessoas que queiram imitar essa história. Não digo a minha história, mas queiram imitar pela observação, ouvindo outras histórias, sendo inspirados por outras histórias, queiram adotar esse caminhar, esse se desenvolver e esse ser melhor para o mundo. Eu acho que se eu, enquanto mulher, no automobilismo, sirvo de inspiração para outras mulheres, eu acho que o desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal, espiritual, serve para todo mundo. E sim, por imitação. A gente vê as pessoas fazendo bem, trazendo coisas boas para a nossa vida, e a gente, invariavelmente, vai incorporar aquilo na nossa vida também. Cara, isso é maravilhoso, é uma lição para mim também, né? Gente, você que assistiu a Alê até aqui, deixa nos comentários, divide com a gente essa história que você se identificou com ela, porque eu vou pedir para ela lá no canal do YouTube responder. E segue ela no Instagram também, porque eu acho que ela gera um conteúdo muito bacana também sobre automobilismo. De repente você tem não só a curiosidade, mas a vocação, ou pelo menos só um hobby. Eu conversei com a Alê, eu queria agradecer demais pela sua presença aqui. Obrigado pelo impacto que você gerou nesse humilde canal. E eu espero que você venha de novo aqui, né? Que você traga convidados e a gente se vê na próxima. Um beijo para vocês.